Vamos passar um pouquinho mais aqui para o próximo tema, para dizer que quem circula pelas ruas de São Paulo, vejam só, já percebe o crescimento de um novo item nas calçadas da cidade. São postes azuis modernos, né, com várias câmeras de monitoramento, tem um QR Code. Esses postes são instalados em lugares estratégicos. A novidade faz parte do projeto Co-Security e vem agradando moradores, comerciantes, por reforçar a vigilância entre vizinhos, proporcionando mais segurança nas ruas e nos bairros. As imagens captadas por essas câmeras são compartilhadas com o poder público, como por exemplo, o projeto City Câmeras da Prefeitura de São Paulo. Vamos contar essa novidade, Ren, do que se trata? Já está desde o ano passado, né? A gente já vê esses postes instalados aí em frente a muitos condomínios. Sim, estamos com esse projeto há 18 meses, hoje com quase 2.000 câmeras em São Paulo. E a ideia desse projeto, né, chamado Co-Security, de colaborativa, de compartilhada, é mudar essa realidade em termos de monitoramento. Afinal de contas, hoje São Paulo tem até milhares, se não milhões de câmeras, e mesmo assim os bandidos, em bom português, não estão nem aí, fazem o que fazem. E então, no que muda um novo projeto de câmeras? Onde que está a diferença? A realidade que hoje, como foi colocado há pouco, hoje já é cada um por si. E o fato de ser cada um por si, em termos, para falar de câmeras, os bandidos também sabem que é cada um por si. Então, aquela câmera que está lá no prédio, muitas vezes não funciona, ninguém... E se vai filmar a ação naquele momento. E será que está gravado? Será que alguém sabe como gravar? E será que alguém vai compartilhar, ou por medo, inclusive o que a gente falou há pouco, vai compartilhar com a polícia? Então, puxa, eu vou compartilhar agora um fato. E a própria polícia, que tem a maior das boas intenções, boa vontade e equipe até capacitada, mas faltam as ferramentas, muitas vezes, não tem como agir. Imagina que, para buscar uma imagem de um assalto, tem que falar com síndicos de vários prédios, e para trás das imagens. Então, cria-se uma burocracia muito grande. Então, esse projeto ele está baseado, primeiro, como foi colocado, na padronização, é mostrar que há um monitoramento, e por isso que essa padronização de você andar na rua, ver um totem, ver outro totem, e assim por diante, e só por isso a gente já tem relatos muito interessantes de queda de violência, porque o bandido, realmente, ele prefere, quando ele vê que há um monitoramento, ele, de fato, prefere ir para outro lugar. Mas a gente também tem ações para quando acontece, inclusive casos de homicídio, onde a polícia nem sabia do caso, tratava-se de um morador de rua, e só soube do caso porque nós acabamos acionando e o caso foi resolvido. E quando a gente fala também de assaltos na rua, da mesma maneira, a gente passa a contar com a tecnologia e não tem apenas, apesar de ser um vídeo, eu chamo de foto. Quando você tem lá, né, você vê alguém lá falando no celular, alguém passa de bike e pega. Aquela imagem estática. Mas onde que esse bandido estava? A gente até viu o que ele fez, mas onde ele estava? O que ele fez e para onde ele vai? Então, você começa a ter uma inteligência e, de repente, aquela imagem da câmera não captou bem o rosto dele naquele instante, mas captou o rosto dele a 200 metros de lá. E aqui a gente está falando de um projeto muito democratizado, a gente não está falando só de bairros de alto padrão. O centro de São Paulo tem recebido uma atenção muito importante e um trabalho conjunto, afinal de contas, a gente está falando de uma parte que é a segurança privada, mas uma parte importantíssima que é a segurança pública. E a gente vê uma ação muito interessante. Então, a gente dá eu diria, um fio de esperança e da gente também conseguir andar bastante com essa questão aí da segurança urbana. Como é que funciona o sistema, Ren? As câmeras captam as imagens, elas já são enviadas para o poder público nesse compartilhamento ou são enviadas para a empresa? Como é que elas são armazenadas, enfim, para a gente entender. Legal. Acontece as duas coisas. Elas são enviadas para a empresa e também já são compartilhadas com o poder público. Acontece que o poder público não tem uma força suficiente para poder monitorar, analisar, separar essas imagens. Mas isso é muito importante para a própria LGPD, então a gente já tem esse convênio de podermos contribuir e compartilhar as imagens. Então, no dia que acontecer alguma ocorrência, qualquer pessoa pode escanear o QR Code e dizer ali que ele passou por qualquer violência, que pode não ser só o furto ou assalto, pode ser um cachorro perdido, como aconteceu um outro dia, pode ser uma agressão ou qualquer outra coisa do tipo, onde a nossa central vai passar a olhar as câmeras, ver o que aconteceu, possivelmente vai poder ver esse agressor numa outra imagem a 200, 300, 500 metros de lá e, obviamente, acionar o poder público, ou, se não, pode separar uma imagem, né, um filme completo de onde a pessoa estava, o que fez, e levar a investigação policial a um novo patamar. Vou dar um exemplo concreto, um condomínio em Moema,
teve um apartamento invadido, né? Teve lá a facilidade de entrar lá, uma mulher entrou pelo porteiro, entrou e assaltou uma residência. O morador, ele viu que na região tem os totens, nem nada a ver com o condomínio dele. Ele acionou a gente, e aí a gente verificou todos os casos, claro, e a gente recebeu as imagens dele e olhou essa mulher nas redondezas. E na redondeza a gente observou que essa mulher não estava sozinha. Ela estava andando com uma outra pessoa, junto com ela, até que de repente elas se separam e essa pessoa, que é conhecida daquele condomínio, ela foi embora e a outra invadiu. Tudo isso passado para a polícia, que, de novo, como eu disse, leva a investigação policial para um novo patamar. Esse é o funcionamento. Lógico que a gente tem as câmeras dotadas de inteligência artificial, mas ainda é muito longe do que a gente vê com o ChatGPT. Por isso que eu queria perguntar também, que é um assunto que me interessa bastante, né? E eu procuro sempre ler a respeito. Eu tenho duas perguntas rápidas para você. Nessa questão toda, como é que fica a Lei Geral de Proteção de Dados, que você chegou a citar, se isso também não é uma coisa que prejudica o trabalho de vocês? E segundo, né, até porque eu falei que a impunidade, né, de repente o bandido é o certo e o correto é que está errado, né, nesse país. Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: a gente sabe que a tecnologia 5G veio para ficar, mas ainda ela não está instalada nos postes de São Paulo e tudo, mas deverá. Isso é um processo de inteligência artificial que já está ocorrendo e vai ocorrer em breve. Como é que isso vai trabalhar em conjunto com essa segurança privada que vocês vão dar? Legal. Primeiro que a gente tem uma grande vantagem de contar com uma central de segurança que passa a olhar as imagens, porque sempre que a gente vê por aí, né, assaltos e coisas do tipo, e que o prédio é detentor daquelas imagens, a gente acaba vendo elas compartilhadas pelo WhatsApp, inclusive com o rosto das pessoas, daquela pessoa que já não bastou ela ser assaltada, né? Amanhã ela vai receber piadas que ela está com o celular na mão e alguém passou e pegou isso delas, ou um prédio que até pode ser desvalorizado, porque o morador se sentiu lesado e divulga essas imagens via WhatsApp para os amigos e etc., e acaba ferindo mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas as imagens que são utilizadas pela Cosecurity, embora poderia se dar o acesso aos moradores, mas a gente não recomenda, não há o porquê os moradores terem esse acesso. Então, apenas a central passa a ter esse acesso, o que já limita muito a possibilidade de propagação dessas imagens. A gente tem todo o cuidado do compartilhamento de imagem com o poder público, através de convênios. A própria empresa é certificada dentro de uma certificação da Lei Geral de Proteção de Dados. E qualquer vídeo que a gente vai divulgar, e aí até eu brinco, até a gente tem que tomar cuidado até com a Lei Geral de Proteção de Dados dos bandidos, onde a gente tem que divulgar esses vídeos com a cara do bandido borrada, né? Mas para a polícia a gente pode passar esses dados de uma forma que deve ser passada. E sobre a tecnologia, sem dúvida nenhuma, que o avanço tem ajudado demais, a própria conexão à internet, obviamente, que permite a gente cada vez mais conseguir ver imagens em tempo real e fazer o processamento das informações. Então, hoje existe tecnologia de inteligência artificial aplicada que pode detectar várias coisas, como, por exemplo, moto em cima da calçada, o que deveria chamar a atenção, e chama a atenção, mas são tantos os casos ainda de coisas que a inteligência artificial entende como um problema, que ainda não está ainda na ficção científica, que eu não tenho dúvida que a gente vai chegar. Ren, o assunto é bem extenso, tem bastante coisa para a gente esclarecer, mas para a gente fechar esse tópico aqui, ainda sobre o funcionamento, eu vi que tem um código QR ali e que você acessa ali um sistema para fazer uma comunicação de um roubo, de um furto, a perda de um pet, por exemplo. Tem diversas possibilidades ali de você incluir a informação. Quem inclui a informação é responsável ali, civil e criminalmente por isso também, né? Como é que funciona essa parte? Bom, qualquer pessoa que aconteceu algo com ela, e aí um dos últimos casos, a gente teve uma pessoa que encontrou dinheiro na rua, né? Ele encontrou dinheiro na rua e ele acionou por um QR Code querendo falar com a central. E nesse momento a central ela faz contato de imediato com a pessoa, ela busca as imagens, então se for um assalto, né, cada ocorrência recebe um protocolo distinto, mas nesse caso, por exemplo, lógico, entrou em contato com a pessoa e observou-se as imagens e ver quem foi a pessoa que perdeu o dinheiro para a gente tentar fazer essa conexão. Então, esse contato a gente facilitou, ele até poderia ser por interfone, só que encareceria muito a solução,
e também, por um estudo nosso, isso aumentaria muito as chamadas falsas. O pessoal passa, toca o interfone e vai embora, ou toca e fala qualquer coisa. Então, essa necessidade, ela facilitou os custos, o que também permite que a gente tenha uma pulverização dessa rede de segurança, que, afinal de contas, só vai funcionar se a gente tiver uma rede ampla distribuída em São Paulo. E depois de fazer esse contato, a gente faz algumas verificações, passa a observar as imagens, e daí em diante a gente, para cada caso, tem um protocolo distinto. E para finalizar mesmo, esses postes não são muito baixos, não? Tem ali o quê? 2,10 de altura. Dá a impressão que o bandido pode chegar lá e atacar aquelas câmeras, né? De fato, ele poderia. Hoje a gente tem um índice zero de vandalismo, né? Mas a gente está preparado para caso tenha ter um SLA de troca dessas câmeras, né? Então, lógico que tem um motivo para ter esse baixo vandalismo, mas a gente espera que continue assim, pelas medidas que a gente tem tomado. Tem dado certo.